Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, compartilhar para os seus amigos a palavra de Deus e também fazer seu comentário. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. E quero convidar vocês também a participar da Escola Bíblica Dominical todos os domingos pela manhã, de 8 às 10. Amados irmãos, vamos continuar a sequência de estudo da Escola Dominical. Nós vamos estudar a lição 3, que vai falar sobre o seguinte tema: Jesus, o discípulo e a lei. O textuário diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. A verdade prática nos diz: os seguidores de Jesus são chamados a viver essa justiça do reino de Deus. Essa justiça é baseada na nova aliança. Em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Aqui, amados irmãos, nós vemos as leis. Nós vemos a lei moral, são os 10 mandamentos. Nós vemos lá em Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo 20, que vai falar sobre a lei moral. Que vai falar o seguinte: então falou Deus todas essas coisas, as palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Então aqui, amados irmãos, nós vemos a palavra grifada, deuses minúsculos, são deuses falsos. Nós vemos que o Deus maiúsculo é o Deus único e verdadeiro. E aqui fala: não farás para imagem de escultura nenhuma coisa. Então deve adorar a Deus verdadeiro, não adorar a imagem. Então nós vemos aqui, Deus falou com Moisés. Nós vemos que o povo de Israel estava escravo ali no Egito. E Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Falou com Faraó para libertar o povo de Israel que estava ali escravo. Nós vemos que Faraó estava com o coração endurecido. E nós vemos que Moisés falou com Faraó que Deus ia mandar 10 pragas ali no Egito. Nós vemos que a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Nós vemos que o Faraó, depois disso, ele abriu seu coração e nós vemos que o povo de Israel foi liberto. E nisso, amados irmãos, Deus usou Moisés para ensinar o povo de Israel sobre os 10 mandamentos. E nós vemos, amados irmãos, aqui são a lei moral, a lei cerimonial dos sacrifícios. Nós vemos que Deus mostrou para Moisés sobre o tabernáculo, como seria o tabernáculo. Nós vemos que Deus falou com Moisés como seria as peças que seria representada. Nós vemos que o altar do holocausto é o lugar do sacrifício. Nós vemos a pia de bronze, ali o candelabro, a mesa da preposição, a arca da aliança. Então, nós vemos, amados irmãos, que Deus usou Moisés. E nós vemos que ali o sacerdote, ele fazia aquele trabalho de sacrifício de animais. E nós vemos, amados irmãos, todo o povo que levava oferta, ali o sacerdote apresentava aquele animal a Deus, e depois, quando ele é apresentado, ele era imolado. Naquele momento ali, o pecado era perdoado através daquela oferta que o povo levava. E nós vemos que o sumo sacerdote, ele fazia uma vez por ano o sacrifício para a nação inteira. E nós vemos, amados irmãos, o sacerdote, como sumo sacerdote, tinha que entrar ali limpo. Se ele entrasse ali de qualquer maneira, ali mesmo ele morreria. E nós vemos, amados irmãos, ali era a lei. Nós vemos que lá era a lei cerimonial. E nós vemos, amados irmãos, que antes tinha que fazer a cerimônia dos sacrifícios. Hoje nós não precisamos fazer cerimônia, porque, amados irmãos, a Bíblia diz que Deus enviou seu... vamos ler lá, em São João 3, versículo 16, versículo conhecido, mas nós vamos falar, comentar um pouquinho sobre esse texto. Abra sua Bíblia aí, João 3, 16.
que fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui fala o versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus, o amor de Jesus foi o amor infinito. Então Jesus, ele teve um amor infinito pela humanidade, enviou seu próprio Filho unigênito. Nós vemos que Deus, ele se encarnou, ele veio 100% Deus, 100% homem. Nós vemos que ele nasceu no ventre da Maria. Nós vemos que a Maria, ele não coabitou com José. Nós vemos que Maria, ela foi gerada através do Espírito Santo. Nós vemos que Jesus, ele nasceu numa manjedoura. E nós vemos, amados irmãos, que Deus gerou Jesus. E nós vemos que Jesus, ele veio como homem, o Filho de Deus. E nós vemos, amados irmãos, então, através do sacrifício de Jesus, nós vemos que antes no tabernáculo, o altar do holocausto representava a cruz do Calvário. E nós vemos, amados irmãos, hoje nós não precisamos fazer mais sacrifício como sacerdote, como sumo sacerdote. Hoje, amados irmãos, nós vemos quando Jesus morreu, ele disse: está consumado. No momento daquela hora ali, o véu se rasgou de cima para baixo. E nós vemos que hoje nós temos a liberdade de falar com Deus. Então, amados irmãos, Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele não veio para destruir a lei. Então, amados irmãos, e aqui fala, na leitura da introdução, fala o seguinte: nessa lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei. E ele deseja os seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito. Nós vemos, amados irmãos, que Saulo, ele conhecia a lei. Ele estudou com Gamaliel. Nós vemos, amados irmãos, que Saulo, ele perseguia os cristãos. Nós vemos que antes ele era Saulo. Nós vemos, amados irmãos, que o povo que pregasse que Jesus ia até a cruz era loucura. Nós vemos que Saulo achava que aquilo ali não era dentro da lei. E nós vemos, amados irmãos, que ele não conhecia a mensagem da cruz. E nós vemos, amados irmãos, que Saulo, ele queria matar todos os cristãos. E nós vemos que ele queria matar também ali no caminho de Damasco. Nós vemos que ele, quando ele chegou, antes de chegar no caminho de Damasco, nós vemos que estava ele junto com aqueles soldados. Nós vemos, antes de ele entrar ali em Damasco, ele viu uma luz resplandecente. E Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E nós vemos, amados irmãos, naquele momento ele reconheceu o seu erro de perseguir os primeiros cristãos. Nós vemos naquele momento ali, ele viu a soberania de Deus. Nós vemos que Saulo significa desejado e Paulo significa pequeno. Nós vemos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Nós vemos, amados irmãos, que Saulo, ele perseguia os cristãos, ele amava a lei, mas ele não conhecia o verdadeiro Deus. Então, ele precisava conhecer ao próprio Deus. E nós vemos, amados irmãos, ali depois do caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E nós vemos que o discípulo Ananias, o Senhor falou com o discípulo Ananias: vai até a rua direita, porque Saulo está ali orando. E o discípulo Ananias perguntava a si próprio: mas como que eu vou ajudar aquele que perseguiu os cristãos? E nós vemos, amados irmãos, quando Deus fala, nós temos que fazer. Nós vemos que Jesus falou: esse é o meu vaso escolhido que vai pregar para os gentios, pregar para os reis de Israel. E nós vemos, amados irmãos, que quando o discípulo Ananias foi até o encontro de Saulo, e nós vemos que ele pôs a mão sobre a cabeça dele, e nós vemos que ele estava cego. Nós vemos que naquela luz que ele estava ali no caminho de Damasco, ele ficou cego 3 dias, sem comer, sem beber. E quando o discípulo Ananias pôs a mão sobre Saulo, naquele momento ele voltou a enxergar. Ele teve um novo nascimento. Nós vemos que ele foi, naquele momento ele teve uma experiência com Deus. Depois ele pregou as viagens missionárias, a primeira viagem missionária, e pregou a segunda viagem. E nós vemos, amados irmãos, que
Ele, naquele momento, nós vemos que a primeira viagem de Antioquia, naquele momento ele foi consagrado como um apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Primeiro, antes de ele ser apóstolo, ele tinha que passar pelo deserto. E nós vemos, amados irmãos, que ele conhecia a lei. Nós vemos também Nicodemo, ele era fariseu. Nós vemos que o fariseu, ele conhecia toda a lei. Nós vemos que Nicodemo também ele era fariseu, ele conhecia toda a lei. E nós vemos que Jesus teve encontro com Nicodemo à noite. Nicodemo perguntando, como pode eu nascer sendo velho? Porque porventura posso tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu, na verdade, te digo, Jesus falando, te digo, se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que ele conhecia toda a lei, mas ele não conhecia a palavra, não conhecia o que Jesus dizia para ele. Então, nós vemos, amados irmãos, que Jesus ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para cumprir. Nós vemos que Deus usou os seus profetas, usou Moisés. Nós vemos que a lei, amados irmãos, ela continua, o Senhor, ele aperfeiçoou a lei. Então, amados irmãos, aqui fala, Jesus cumpriu toda a lei. Então, aqui fala o compromisso com o passado. Então, nós vemos que Jesus ele cumpriu no passado e no presente. Então, aqui nós vemos, amados irmãos, que quando o Senhor Jesus começou a ensinar, seu propósito nunca foi desconstruir tudo valorizar passado relativo ao ensino da lei dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino de antiga disposição era valioso e verdadeiro, bom e belo. Então, amados irmãos, então Jesus não veio para destruir a lei, não. Ele veio para cumprir a lei. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, Jesus não veio para destruir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Nós vemos, amados irmãos, Moisés, ele tinha pecado. Ele pecou, nós vemos que mas mesmo assim, amados irmãos, ele tinha a comunhão com Deus. Nós vemos que Jesus, ele não teve pecado, foi o verdadeiro que cumpriu a lei, foi Jesus. E nós vemos, amados, aqui fala, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego, peiro, traz a ideia de tornar cheio, completar. Então, Jesus, ele fez tudo completo. Então, amados irmãos, Jesus, ele é o sumo sacerdote. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, nós conhecemos os atributos de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, amados irmãos, Deus, ele é onisciente, ele sabia de tudo, ele cumpriu toda a lei. E aqui fala, assim, a restritiva pela qual Jesus cumpriu a lei, que ele deu perfeição. Foi dito dos antigos, eu porém vos digo, vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, a qual é o livro que nós estamos estudando. Abra sua Bíblia aí, no livro de Mateus, Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, amém? Livro de Mateus capítulo 5, 21 e 22, que fala o seguinte, ouviste que vos digo antigo, não matarás, mas qualquer que matará será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo escrolizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer se chamar o seu irmão de raca, que ser chamado de seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então, amados irmãos, as leis, nós vemos que Deus não destruiu as leis antigas, da antiga aliança. Então, amados irmãos, sabemos que a graça veio sobre nós. Nós vemos, amados irmãos, em Gálatas, capítulo 2, vamos ler aqui Gálatas 2, ele vai falar sobre a graça. Nós sabemos o que é graça. A graça é um favor imerecido. Então, amados irmãos, vamos ler aqui Gálatas capítulo 5. Então, amados irmãos, é um favor imerecido. Então, aqui, vamos ler aqui Mateus 5, Gálatas 5,
Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 2. Gálatas 2, versículo... Ô, irmãos, não é Gálatas, não. Depois eu achar o capítulo aí, o versículo, eu mostro para os irmãos. Amém? Então, amados irmãos, nós somos salvos pela graça. Então, a graça é um dom gratuito, a qual Deus nos deu. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, que fala, Lora, o momento em que Jesus confeitou as escrituras do Antigo Testamento, mas harmonizou plenamente, porque diferentemente dos escribas fariseus, que usavam a lei para abusar do povo. Vamos ler aqui Mateus 23, versículo 4. Fala o seguinte: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põe sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem dedo querem movê-lo. Então, amados irmãos, aqui está Jesus falando sobre a censura dos escribas e fariseus. Então, amados irmãos, nós vemos que os fariseus, eles amavam a lei, mas eles não obedeciam a palavra a qual Jesus falava. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui, o Senhor Jesus aperfeiçoou Mateus 5,19. Fala o seguinte: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, assim, ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, cumprir e ensinar, será chamado o grande do reino dos céus. Então, amados irmãos, então Jesus ensinando sobre o aperfeiçoamento. Então, Jesus, ele aperfeiçoou o ensinamento. E aqui fala, em Jesus, o que era por meio. Então, fala a palavra decálogo, são os 10 mandamentos. Os profetas. Então, amados irmãos, Jesus, ele continua cumprindo a sua palavra. Nós vemos, amados irmãos, tudo que devemos cumprir, como a Bíblia diz: não matarás, não adulterarás, não dirás falso contra o teu testemunho, contra o teu próximo, amarás o teu próximo. Então, amados irmãos, a lei deve continuar em nossa vida. Então, Jesus, ele não veio destruir a lei, ele veio para aperfeiçoar a lei. E aqui fala, a letra da lei, a verdade do Espírito. Qual é a expressão da letra da lei? Que significa, de acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz que a respeito do antigo concerto. Essa letra de um desígnio de Deus, que formam as proibições escritas que revelam o pecado, que leva à condenação, nos mostra. Vamos ler aqui Romanos capítulo 7. Romanos 7. Romanos 7, abre sua Bíblia, Romanos 7. Romanos 7, versículo... Romanos 7, versículo 7 e 25. Fala o seguinte. Vamos ler aqui, irmão. Perdão. Não achei ainda não. Achei agora. Fala o seguinte. Que, porém, pois, é a lei do pecado de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçará. Então aqui fala sobre a lei, amados irmãos.
Então a lei é que fala sobre a lei. Então tudo que nós contradiz a palavra de Deus é contra a lei. Então aqui fala, mas irmão, não devemos desobedecer a Deus. Vamos ler aqui também versículo 25, que fala o seguinte: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo que o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, amados irmãos, nós vemos que a lei do pecado, nós vemos que a lei começou no primeiro casal. Nós vemos que em Gênesis 3 fala que sobre a serpente, nós vemos que a serpente simboliza Satanás. Nós vemos, amados irmãos, que a serpente, ela enganou primeiramente a Eva, depois Adão. Nós vemos que Deus falou com aquele casal para não comer da árvore do bem e do mal. Nós vemos que antes de que Adão pecasse, ele tinha comunhão com Deus no pôr do sol. Nós vemos que ele trabalhava também, ele era agricultor. E nós vemos, amados irmãos, que ele cuidava daquele jardim ali, do qual Deus pôs nas mãos de Adão. E nós vemos, amados irmãos, que Deus falou com ele, com um casal: não comerás do bem e do mal. Nós vemos que a maçã, aquela serpente enganou a Eva e ela comeu aquela maçã, passou para seu marido. Nós vemos que não foi a serpente que forçou eles a pecar, mas eles pecaram por sua vontade, porque Deus já tinha avisado antes que se eles comessem, eles iam pecar. E nós vemos, amados irmãos, a primeira morte foi a morte espiritual, depois a morte física, depois a morte eterna. E, amados irmãos, e nós vemos aqui, então nós vemos que a lei do pecado, então o pecado veio para todos os homens, através de um casal veio a morte, veio a doença. Porque, amados irmãos, se aquele casal não pecasse, não havia morte, não havia doença, mas o pecado que traz a consequência. E, amados irmãos, então nós vemos que o pecado, ele traz a ruína. Então, amados irmãos, precisamos obedecer a palavra de Deus, precisamos fazer a vontade do Senhor. Amados irmãos, eu achei aqui o versículo, eu falei Gálatas, não é Gálatas não, quero pedir perdão aos irmãos, quero que os irmãos compreendam, amém? Achei o versículo aqui, Efésios capítulo 2, que fala sobre a salvação pela graça. Porque pela graça sois salvos, porque meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, amados irmãos, nós somos salvos pela graça, pela fé. Então, nós vemos que Jesus ele derramou o seu sangue para nos salvar, para nós termos a vida eterna. Então, amados irmãos, nós vamos falar um pouquinho agora, a parte 3. Nós vamos falar tudo por causa, o vídeo fica muito grande, não tem espaço no meu celular, amém? Eu quero que os irmãos me perdoem, amém? O terceiro ponto eu vou falar o seguinte: a justiça do reino de Deus. Quem era grande do reino de Deus? Mateus 5, 18, 19 fala, mostra que considerar grande o reino de Deus é os que acham fiéis e cumprimento de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados. Então, amados irmãos, aqueles que são grandes no reino de Deus são aqueles que são menores, são servos. Nós vemos que a Bíblia diz, nós devemos diminuir e o Senhor crescer em nossa vida. Então, amados irmãos, aquele que é maior no reino do céu são aqueles humildes que faz a vontade de Deus. Então, Jesus ensinou sobre a humildade. Nós vemos que Jesus, ele veio como servo. Nós vemos que Jesus, ele ungiu os pés dos apóstolos. Nós vemos que ele, sendo mestre, até o Jesus falou, mas você é mestre, como você está ungindo nossos pés? E Jesus, ele ensinando sobre a humildade. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele veio como servo, ele veio para servir a humanidade. Então, amados irmãos, devemos ser servos. E aqui fala, amados irmãos, Deus não atenta à instrução, porque omissão, que é transgressão. Assim como discípulos de Cristo, os cidadãos
do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a palavra, a lei divina, a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede graça e verdade. Aqui vai falar o terceiro ponto, subtópico 2, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento baseada no binômio lei-obra gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificar a si mesmo. No Novo Testamento há exemplos a respeito do jovem rico que agiu para restituir o supremo bem e o fariseu que, por meio da justiça própria, achava-se que era publicano. Então, amados irmãos, nós, para ser do reino de Deus, precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos obedecer a palavra do Senhor. Precisamos obedecer os mandamentos. Nós vemos aqui a lei moral, são os 10 mandamentos. A lei cerimonial são os sacrifícios que havia lá na antiga aliança. Então, na nova aliança, nós não precisamos fazer mais esses rituais. Amém? E aqui a conclusão fala o seguinte: Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como legislativo, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe nova dinâmica de vida. Nosso Senhor Jesus deseja que nossas vidas sejam levadas espiritualmente semelhantes ao caráter e conduta dele. Então, amados irmãos, precisamos ser como Cristo. Jesus disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós devemos mudar a nossa vida do interior para o exterior, de dentro para fora. Precisamos ser transformados, precisamos ser como Cristo. A Bíblia diz: sejam meus imitadores como sou de Cristo. Então Jesus, ele cumpriu a lei, ele não veio para destruir a lei. Nós vemos que Jesus, todo momento, ele ensinava ao seu discípulo, ensinava sobre a doutrina, ensinava a palavra. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala o livro de Mateus que nós estamos estudando, que fala o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei, os profetas, nem revogar, cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio omitirá dessa lei que seja cumprido. Então, amados irmãos, Jesus veio cumpriu todo o mandamento, cumpriu toda a palavra. E nós vemos, amados irmãos, que nós vemos aqui aqui na lição, que fala o seguinte: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça é baseada na nova aliança. Cristo nasce na interior do crente. Então, Cristo deve nascer interior. Então, na nossa vida, a Bíblia diz: seja conservado o espírito, a alma e o corpo. Então, amados irmãos, nós devemos mudar a nossa vida interior, primeiramente, que é o nosso espírito, a nossa alma. Depois, o exterior, que é o nosso corpo. Então, amados irmãos, devemos mudar a nossa vida de viver, mudar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar. E aqui, amados irmãos, nós vemos que aqui fala: porque vos digo que a vossa justiça não exceder dos escribas dos fariseus. Então, é transcendente. Então, amados irmãos, que Jesus fala: nenhum desses entrará no reino dos céus. Nós vemos que os fariseus, ele amava a lei, ensinava a lei, mas ele não obedecia aquilo que ele ensinava, as leis. E nós vemos que Jesus fala que devemos transcender, cumprir a lei e obedecer também a Deus. Amém? Então, espero que os irmãos gostem desse estudo que nós estudamos hoje sobre Jesus, o discípulo e a lei. E a próxima lição, amados irmãos, nós vamos estudar resguardando-se de sentimentos ruins. Amém? Então, que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos por tudo. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso, Pai, sobre a Tua palavra. Oh, Jesus amado, que nós possamos obedecer a Tua palavra, obedecer os Teus mandamentos, ó Pai. Nós vemos que o Senhor, Pai, não veio para destruir a lei, mas o Senhor veio para cumprir. Ó Pai, o Senhor, Pai, nos deu um grande exemplo, Pai, foi fiel em todo momento, Pai, no seu ministério até a sua morte e a sua ressurreição, Pai. Ó Deus, abençoa cada vida, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Que Deus